Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem aí, respeitando o afastamento social. E aí agora a gente vai dar mais um novo passo aí nessa nossa caminhada, né, de formação em geografia, né, dentro do nono ano. Agora usando uma videoaula, que inicialmente vai ser muito simples, né, porque eu também estou aprendendo junto com esse momento, né, mas aí já estou me propondo a fazer e aparecer aqui para vocês numa videoaula explicando um pouco do material que eu disponibilizei para vocês essa semana. E aí no futuro breve, né, eu espero que a gente possa mostrar, que eu possa abrir coisas, mostrar para vocês aqui na tela enquanto eu faço a gravação. É, mas por enquanto eu vou substituir o podcast por algo mais, né, pessoal, assim, mais próximo, que é a aula em vídeo, beleza? Então, viva Jesus em nossos corações para sempre, né? Para a gente dar início à nossa aula. E aí, pessoal, nós concluímos um pouco, né, do processo de entendimento de como evoluiu as relações de trabalho dentro desse processo de globalização todo, diante dos avanços tecnológicos que são comuns a essa época. E aí agora a gente vai adiante, né, começando o nosso conteúdo de Europa. Então nós começamos falando um pouco da globalização, de todos esses aspectos que envolvem a globalização, tanto positivos quanto negativos, para que a gente aplique tudo isso enquanto estudarmos os continentes, as regiões do planeta em todos os aspectos, para a gente aprofundar um conhecimento sobre determinadas das áreas do planeta, beleza? E aí essa área agora é o continente europeu, como vocês já podem ter percebido aí. Então enquanto eu falar, eu vou acompanhando a apresentação impressa que eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom, beleza? Então seria bacana que vocês estivessem com um computadorzinho do lado, com a apresentação do Google Classroom, enquanto eu vou falando aqui para vocês sobre o conteúdo, porque eu também vou me guiando por essa apresentação. E aí, digamos que a gente consegue aproximar um pouco mais do que acontece na sala de aula e do que está acontecendo agora diante dessa necessidade. Então é um prazer receber vocês aqui na minha casa, né? E vamos dar início, ok? Então a gente vai começar a estudar o continente europeu, tá? E aí quando a gente começa a estudar uma região, eu acho que é interessante que nós façamos uma identificação geográfica, né? A gente possa localizar, perceber um pouco da extensão territorial dessas regiões, um pouco da diversidade de como é constituído os territórios e etc, tá? Para que depois a gente possa entrar em questões mais complexas, né? Como entender como é que é o processo de geopolítica que acontece entre esses países, as dinâmicas territoriais, os conflitos que acontecem, os interesses, né, que às vezes ficam em lados opostos aí na relação entre esses países desses continentes, inclusive do continente europeu também. A gente vai regionalizar ele, vamos fazer todo um processo de aprofundamento sobre esse continente, beleza? E aí, para começar, pessoal, o continente europeu ele tem aproximadamente 10,3 milhões de quilômetros quadrados, né, de área territorial. Isso aí dá um pouco mais do que o território brasileiro, na verdade. Então, em termos de extensão territorial para um continente, ele só perde em tamanho, ele só ganha em tamanho, na verdade, da Oceania, que é um continente bastante limitado do ponto de vista territorial, porque tem a Austrália, né, que é uma ilha bem grande na Oceania, mas os outros territórios são constituídos de ilhas muito pequenininhas, então a gente pode dizer que o continente europeu não é um continente que se caracterize necessariamente pela grande extensão territorial, apesar de ter uma importância no cenário mundial muito grande, né? Então, para efeitos de comparação de tamanho territorial, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, só o Brasil. Para vocês terem uma ideia de relações, né, de proporções, se a gente tirar a parte do continente europeu que corresponde ao território russo, todos os outros países eles cabem dentro do Brasil, né? Então, isso serve para a gente ter mais ou menos uma noção do tamanho da Europa, mas para que a gente possa perceber também as proporções continentais do nosso próprio país, é, que é de fato um dos maiores do mundo, o quinto maior país do mundo, beleza? É, esse continente europeu, então, ele tem terras, né, que estão presentes, a gente pode dizer que totalmente no hemisfério norte do planeta, tá? Então o continente europeu está no hemisfério norte
e ele tem uma parte do território no hemisfério ocidental, do lado oeste do meridiano de Greenwich, e a maior parte do território europeu está do lado leste do meridiano de Greenwich. Então a gente pode dizer que ele está presente ali em 3 hemisférios do planeta, beleza? Em termos climáticos, né, a gente pode dizer que o continente europeu, de uma maneira geral, ele se estende do Círculo Polar Ártico, existem territórios dentro do Círculo Polar Ártico, até as proximidades do Trópico de Câncer, mas não é uma proximidade muito curta, né? Mas ele não chega a encostar no meridiano, ou desculpa, no Trópico de Câncer, beleza? Então ele está localizado ali numa zona predominantemente de clima temperado e lá no extremo norte de clima polar, ok? E aí o interessante é que quando a gente vai olhar, né, a relação população e território, nesse território de 10 milhões de quilômetros quadrados, a gente tem 742 milhões de habitantes. Isso dá uma densidade geográfica, uma densidade demográfica bastante concentrada, né? Bastante intensa, beleza? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas nós temos 208 milhões de habitantes mais ou menos. Eles têm 742 milhões de habitantes. Então a gente pode dizer tranquilamente que a Europa é um continente densamente povoado, porque essa relação território-população dá um número pequeno, dá bastante gente por quilômetro quadrado se comparado ao Brasil. O Brasil tem alguns pontos de concentração maior, mas a gente também tem grandes áreas no Brasil de vazios demográficos bem extensos, né? E então serve para a gente ter uma ideia assim de proporção de ocupação territorial nessa relação população-território, beleza? Então, dando uma identificada assim, geográfica na questão do continente europeu, a gente pode dizer que o continente europeu ele é banhado por um oceano chamado Oceano Glacial Ártico, que fica ao norte do continente europeu, que fica dentro do Círculo Polar Ártico. No lado oeste, né, do continente, a gente tem o Oceano Atlântico, né, no caso o Atlântico Norte, fica ali no lado oeste, né, que forma o Canal da Mancha entre o continente europeu e também as ilhas da Grã-Bretanha, né, e do Reino Unido de uma maneira geral, e todo o Atlântico Norte desse lado oeste, né. No lado sul do continente europeu a gente vai ter o Mar Mediterrâneo, ok? E aí do lado leste do nosso continente europeu a gente vai ter o Mar Cáspio, beleza? Que é o mar praticamente fechado, ele se liga com o Mar Negro e depois com o Mar Mediterrâneo através de alguns estreitos que existem e que permitem ali o deslocamento de pessoas, de mercadorias, né, por vias hidroviárias, beleza? Então a gente tem essa configuração aí dentro do que é banhado, do que está próximo ali do continente europeu. É interessante observar nesse início, né, nesse contexto de início de desenvolvimento do conteúdo do continente europeu, que se nós pegarmos o globo terrestre, vocês vão perceber, pessoal, que o continente europeu, o continente europeu, deixa eu ver se fica visível aqui para vocês. Vai ficar invertido, né? Mas não tem problema. Se a gente pegar aqui o continente europeu, que está aqui em cima, né? Ele forma uma grande massa continental junto com o continente asiático, tá vendo? A gente não tem nenhum grande mar, nenhum grande oceano que separe fisicamente o continente europeu do continente asiático que está desse lado aqui, beleza? Então, o continente europeu geologicamente, né, o que eu quero dizer é isso, ele não atende todas as características, ele não atende todos os critérios para ser considerado geologicamente um continente, beleza? Ele forma junto com a Ásia uma grande massa continental que a gente chama de Eurásia, né?
E aí a gente tem como separação física entre o continente europeu e o continente asiático uma formação montanhosa antiga, não muito alta, com formatos mais arredondados devido ao intenso processo de intemperismo e erosão que agiu durante muitos bilhões de anos sobre esse relevo, uma cordilheirazinha chamada Montes Urais, né, que separa a Rússia europeia da Rússia asiática, tendo em vista que a Rússia se estende, né, também por todo o norte do continente asiático, além de ter algumas terras dentro do continente europeu. Beleza? É interessante observar, pessoal, que o continente europeu, vocês têm um mapinha aí na apresentação de Prezi também, ele apresenta um litoral bastante recortado, né? Com muitas penínsulas, com muitos mares menores, né? Com muitas formações que a gente pode dizer que são bastante recortadas, né? E aí a gente usa muito o critério da utilização dessas características físicas do litoral europeu para localizar os países, para regionalizar um pouco do ponto de vista geológico, do ponto de vista geográfico, o continente europeu, ok? E aí a gente tem algumas penínsulas, as penínsulas na verdade eu vou apresentar todas para vocês e vocês vão perceber que são nomenclaturas que provavelmente vocês já tiveram contato em alguma leitura ou no jornal quando ele se refere a alguns lugares da Europa e você às vezes em algum momento pode ter se perguntado, pô, o que significa essa palavra, né? Será que é um país? Será que é uma região? Então a gente vai identificar um pouco agora a partir dessas penínsulas os países que nelas estão localizados para vocês darem uma organizada geográfica aí nesse seu conhecimento sobre como se distribuem ali os países dentro do continente europeu, beleza? Então lá no norte do continente europeu a gente tem uma península que se chama Península Escandinava, ok? Uma península, pessoal, é uma formação de prolongamento de terras, de áreas continentais para dentro de formações oceânicas ou de mares, né? Então a gente tem o corpo do continente e a gente tem um prolongamento mais estreito e esse prolongamento a gente chama de península, ok? Então a gente tem lá no norte, vocês vão perceber que ela se estende ali do território, das proximidades do território russo para o oeste e para o sul um pouco, né, para o sudoeste, que é a chamada Península Escandinava, ok? Que nela estão localizados alguns países que têm a maior qualidade de vida do mundo, que depois a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, que é a Noruega, a Suécia e a Finlândia. São os 3 países que estão geograficamente localizados na Península Escandinava. Por isso que muitas vezes a gente ouve essa nomenclatura, né, de Escandinávia, a qualidade de vida escandinava, como sinônimo de qualidade, sinônimo de desenvolvimento social e econômico, beleza? Embaixo dela, ali, né, vocês vão perceber que tem uma península bem pequenininha, que está escrito ali bem pequeno também, que é a chamada Península Jutlândia, de Jutlândia, que é onde está localizado o território da Dinamarca, que também é um país de grande qualidade de vida, de grande desenvolvimento social e econômico e, inclusive, ela é considerada um país de qualidade de vida escandinava, né? Já que esse nome que se refere a essa península virou um sinônimo de qualidade de vida, né? Então a gente vai ter também, agora aqui do lado sudoeste, né, do continente europeu, uma península chamada Península Ibérica, que é muito próxima da gente, porque os países ibéricos conquistaram e colonizaram a maior parte da América, né? Que no caso, dentro dessa Península Ibérica estão distribuídos os territórios de Espanha, que ocupa a maior parte do território da Península Ibérica, e o território de Portugal também, que ocupa uma porção menor, bem no litoral ali do Oceano Atlântico, né? Portugal não tem terras no Mar Mediterrâneo, por exemplo. Já a Espanha ela é banhada tanto pelo Oceano Atlântico, do lado leste do território espanhol, e do lado oeste, desculpa, e do lado leste do território espanhol a gente tem o Mar Mediterrâneo, beleza? Então ela tem inclusive na Espanha tem um dos estreitos mais importantes do mundo, que é o Estreito de Gibraltar, que é um estreitinho que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, que é de onde vêm as águas que digamos, ocupam e formam o Mar Mediterrâneo. Beleza? Então essa é a Península Ibérica. Caminhando ali para o leste, pessoal, vocês vão perceber que tem uma península ali que tem um formato de bota, né?
essa península é a Península Itálica e nela está localizado, pelo nome a gente já pode, né, compreender, o território da Itália, ok? Continuando para o leste, a gente tem uma outra península, que é a Península Balcânica, que já estaria no leste europeu, onde estão os territórios da Grécia, Macedônia, Sérvia, Montenegro, Croácia, Sérvia, Herzegovina e outros, Albânia e outros países, beleza? Já ali do leste europeu, em algum momento da história estavam mais vinculados ou à antiga Iugoslávia, né, ou à União Soviética, beleza? Durante o período da Guerra Fria. Tá? Então essas são as principais penínsulas aí do continente europeu. Uma parte do território europeu a gente não pode deixar de ressaltar, caminhando já para a parte final dessa nossa primeira videoaula aqui, ela também possui uma parte do seu território que é constituído por ilhas, e algumas ilhas bastante importantes, que eu vou chamar a atenção de algumas delas, que depois a gente também vai conversar sobre outras perspectivas, né, como a geopolítica, a compreensão de como o mapa europeu mudou ao longo da história, que a gente vai falar um pouco disso, falar de integração com a União Europeia e tudo mais, beleza? Então, a gente tem ilhas muito importantes. A começar, né, a mais importante delas do ponto de vista geográfico de várias maneiras, né? Na verdade, do ponto de vista histórico, geopolítico, de poder, que são as ilhas que formam o Reino Unido, que é a ilha da Grã-Bretanha, a ilha da Irlanda, que é a parte norte da ilha da Irlanda pertence também ao Reino Unido, faz parte do Reino Unido, né? E o sul da ilha da Irlanda forma a República da Irlanda, que é um país independente. E a Islândia, que está um pouco mais ao norte, ali nessa região do Oceano Atlântico, tá, galera? Ao norte do território francês ali, a gente tem a ilha que forma a Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha a gente tem Inglaterra, País de Gales e Escócia, beleza? E aí a Irlanda do Norte fica na outra ilha, bem na pontinha norte da ilha da Irlanda, que está ali no nosso mapinha na apresentação de Prezi, beleza? E mais ao norte, em azul escuro, lá em cima, vocês vão ver que tem a ilha da Islândia, certo? A gente tem outras ilhas importantes que eu trago aí para vocês, que é o arquipélago de Açores, que está um pouco mais ao sul, que não pegou, deu uma cortada no mapa ali e não apareceu. Tá? Nós temos o arquipélago da Madeira, os dois pertencem a Portugal. Nós temos as Ilhas Canárias, também no Oceano Atlântico, que pertencem à Espanha, beleza? Já dentro do Mar Mediterrâneo, vocês vão ver umas ilhazinhas ali no litoral espanhol, que são as Ilhas Baleares, tá? Caminhando ali para o leste, vocês vão ver duas ilhas próximas ao litoral italiano, pessoal, que são as ilhas da Córcega, que pertence à França, tá? E a ilha da Sardenha, que pertence à Itália, ok? Ao sul da ilha da Sardenha, formando o bico da bota ali do território italiano, nós temos a ilha da Sicília. Além disso, eu acho que a gente pode citar a ilha de Malta, que é uma ilha bastante importante, que é um país independente, e a ilha do Chipre, que já fica lá perto do Oriente Médio, mas no Mar Mediterrâneo também, e que é um país europeu, faz parte da União Europeia, como a gente vai ver um pouco mais na frente, mas que é dividida entre dois países, né? Uma parte, o sul da ilha é grega e outra parte norte da ilha está sob uma ocupação militar russa. Desculpa, não, turca. Turquia. A Turquia está fazendo essa ocupação da parte norte da ilha do Chipre, beleza? Continuando aí a nossa caracterização do continente europeu, a gente tem, em termos de relevo, né, vamos falar um pouco agora sobre as características físicas, né, geomorfológicas do continente europeu, beleza? A gente pode dizer, pessoal, que do ponto de vista de relevo, a maior parte do continente europeu é composto por planícies, né, planícies bastante extensas. Nós temos a planície que se estende lá dos Pirineus, que é uma cordilheira montanhosa que separa a Península Ibérica do território francês. Então, dali, pegando toda a costa atlântica francesa, passando pelos Países Baixos, pela Alemanha, pela Polônia, lá no norte dali, entrando na Ucrânia, até lá perto da Rússia, é uma grande planície, né? Que é um tipo de relevo rebaixado, se comparado aos relevos circundantes, bastante aplainado, né? E isso dá ao continente europeu uma potencialidade agrícola bastante interessante,
tá? Para alguns gêneros agrícolas que estão dentro do que é possível e do que é produtivo para aquela área climática do planeta, ok? Então a gente tem outras planícies grandes, né? O Vale do Pó lá na Itália, a planície depois, né, lá no leste europeu tem uma planície extensa da Ucrânia para baixo e algumas cordilheiras montanhosas ali também. Além dessa formação de planícies, que geralmente também são planícies fluviais, né, que estão vinculadas a um rio que é o agente que vai depositar sedimentos ali e formar essas planícies, a gente tem também cordilheiras montanhosas, algumas cordilheiras montanhosas importantes, né? Nós temos no centro do território europeu a cordilheira dos Alpes, tá? Que vai desde o território francês, passando pelo território da Suíça, né? A Suíça é um país totalmente alpino, no sul da Alemanha, República Tcheca, Liechtenstein, Luxemburgo, Áustria, República Tcheca, vai até ela se encontrar mais ou menos com os Cárpatos, que está lá no leste europeu, que é uma outra cordilheira, mas que é como um prolongamento dos Alpes, tá? Nós temos, além dos Alpes, os Pirineus, que eu citei agora há pouco, né, que é de onde parte uma grande planície que se estende até as estepes russas, beleza? Que é uma cordilheira um pouco mais baixa se comparada aos Alpes, ok? Porque ela é um pouco mais antiga, mas que também é uma cordilheira bastante robusta. A gente tem os Apeninos italianos, que é como se fosse um prolongamento dos Alpes também, que é uma cordilheira também um pouco mais antiga do que os Alpes, e ela é um pouco mais arredondada, com uma altitude um pouco mais modesta, né? Mas que se estende por todo o território italiano, até o sul do território italiano, com exceção da Sicília, que tem sua própria dinâmica geológica, com vulcões, é uma área de vulcanismo bastante ativo. A Itália, os Alpes, a parte europeia dos Alpes são áreas suscetíveis a terremotos também, tá, pessoal? Tem a presença de alguns vulcões ativos, como o vulcão Etna, o vulcão Vesúvio, que já está adormecido faz um tempo, beleza? E a gente tem o Cáucaso, que está lá entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, no extremo leste lá do continente europeu, que é onde está de fato o ponto mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus, né, com quase 6.000 metros de altitude, e o Mont Blanc lá na França, que é o ponto mais alto da Europa Ocidental, beleza? Já lá na Cordilheira dos Alpes. Nós temos lá no extremo norte do território europeu, na Península Escandinava, nós temos os Alpes escandinavos, que formam fiordes e formam montanhas também, com altitudes aí que chegam próximas a 2.300, 3.000 metros de altitude em alguns lugares, beleza? E os Montes Urais, lá na Rússia, né? Como eu falei para vocês, que é uma formação um pouco mais antiga que eu citei anteriormente aí na explicação, tá? Então percebam que nós temos alguns planaltos, como por exemplo os Pirineus, que é uma formação mais antiga, e temos cordilheiras montanhosas, que são mais altas, mais pontiagudas, que têm uma dinâmica geológica mais recente e mais ativa, do ponto de vista de sismos e de vulcanismo, e nós temos as planícies que se estendem, né? Então, como eu falei para vocês, as planícies têm esse potencial agrícola e que a Europa aproveita muito bem, tem uma grande produtividade nesse setor, quando vocês vão ver quando a gente for trabalhar a parte econômica da Europa. Já nas partes de maciços antigos, como os Pirineus, e dos dobramentos modernos, das cordilheiras montanhosas como os Alpes, o Cáucaso e etc., a gente tem um grande potencial mineral de minérios metálicos e não metálicos, beleza? Que também é aproveitado de forma bastante eficiente naquele continente, certo? E aí, pessoal, a gente vai dar sequência depois falando um pouco da hidrografia, falando um pouco do clima, das vegetações, vinculando um pouco com as potencialidades econômicas do continente europeu, ok? Então eu vou encerrando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira videoaula, depois ela vai ficar mais completa, né? Vai ficar mais interessante, eu espero. Mas é uma maneira que eu tenho tentado de favorecer, né, um pouco do processo que a gente está, né, nesse afastamento social, mas que a gente possa dar sequência de uma forma um pouco mais próxima, né, das nossas atividades, dos nossos conteúdos.
Beleza? Depois eu vou fazer uma enquetezinha para saber se vocês estão gostando, se vocês sugerem alguma coisa aí para a gente fazer. E eu vou organizar com a Simone também a possibilidade da gente fazer algumas lives durante esse processo, ok? Ainda vou postar para vocês essa semana umas atividades, tá, galera? Obrigado por terem feito aí. A maior parte de vocês fizeram a atividade que eu propus no Google Formulários. Dá um trabalho danado fazer aquilo ali. E é muito bom que vocês tenham feito. E eu vou depois disponibilizar mais atividades também por esses Google Formulários, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês gostem dessa primeira aula e a gente vai melhorando aí de acordo com que o processo vai evoluindo, tá bom? Tchau, tchau.